Conectados à Graça e à Paz. Meu nome é Ivani Mamé de Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, onde nós estamos estudando o Sermão da Montanha. E hoje nosso Senhor Jesus Cristo vai nos trazer um ensinamento muito profundo e muito importante para nosso entendimento de todas as coisas nos dias de hoje. Vamos hoje aprender sobre uma complementação daquele ensino anterior, onde Jesus estava falando sobre ser os olhos a lâmpada do corpo, e se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, e se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Então, a luz e as trevas são opostos, né? Então aqui nesse ensino de hoje ele vai falar assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui nesse ensino Jesus mencionou as riquezas, e desse ensino se desviou muito o entendimento, e em função de uma catequese da igreja na Idade Média e até pouco tempo, em que a pessoa, para ser espiritual, ela precisava ser pobre. Então ela não poderia ser uma pessoa rica, porque em geral as pessoas que têm o domínio do dinheiro, elas têm domínio de outras coisas. Então é mais fácil de dominar os ricos. Aliás, é mais fácil dominar os pobres, é mais difícil dominar quem tem poder do dinheiro. Então normalmente quem domina são os poderosos no dinheiro. E aqui Jesus está falando especificamente de dois senhores: o Senhor do dinheiro e o Senhor que é Deus. Então aqui a gente percebe a dicotomia, a divisão e a separação muito nítida da nossa mentalidade e da mentalidade de Deus, assim, como nós pensamos e como Deus pensa. Então Jesus, ele veio justamente porque ele era uno com Deus, ele veio para nós, para justamente nos mostrar como nós deveríamos pensar e como deveria ser o nosso nível de consciência para alcançarmos novamente Deus. Então ele veio para fazer essa reconexão do homem com Deus, mas essa reconexão em nível mental, em nível emocional, em nível em que nível seria? No nível da consciência. Por quê? Porque homem é homem, e o nível de Deus, por exemplo, sentir as coisas, Deus é amor, puro amor. Nós não somos por amor, nós somos uma raça, indivíduos, os seres ainda em formatação para sermos a imagem e semelhança de Deus. Não estamos terminados, não estamos completamente embutidos desse amor. Quer dizer que em amor nós ainda não temos unidade com Deus. E esse nível de separação, Jesus foi muito claro quando disse desses dois senhores, né? Um senhor que é Deus e um senhor que é o mundo, que são as riquezas, que são as coisas desse mundo. E nós sendo seres espirituais, mas estando no mundo, nós estamos sujeitos a essa dicotomia. Nós estamos sujeitos a essa avaliação dualista. Então nós, nesse ensino aqui, Jesus quer dizer que não se pode servir a dois senhores, e nessa dualidade nós temos que fazer a nossa escolha. Qual
dos dois que nós vamos escolher, porque é impossível servir aos dois. E em outros ensinamentos, Jesus fala de separação também, quando ele fala da casa dividida, quando ele ensina sobre a queda do homem foi uma divisão. Na verdade, foi uma separação. Nós estávamos unidos com Deus, éramos um só com Deus, e aí houve uma separação, uma cisão. Então, onde tem cisão e separação, nós nunca vamos encontrar Deus verdadeiramente. E o que nós estamos vivendo hoje no mundo é muito nítido isso, como quais são os valores do mundo, que valores regem o mundo. Então nós vemos dominação, nós vemos exploração, nós vemos guerras, nós vemos conflitos, nós vemos separação de ideias, assim, por exemplo, até na religião, nas raças, na cor. Então em todas as áreas a gente percebe que cada um quer pensar de um jeito, nós não temos uma unidade, e isso é próprio de um mundo dividido, isso é próprio de uma casa dividida. Não há acordo, só há conflito, só há guerra, não há expressão amorosa, não há compreensão amorosa, não há escuta amorosa. Então o ser humano é assim a principal obra de Deus, é como a menina dos olhos de Deus. Ele cuida, ele ama, ele espera de nós, ele não desiste de nós. Por quê? Porque nós somos a obra-prima de sua criação. E ele espera que um dia nós sigamos esse caminho, nós possamos ter realmente a capacidade de fazer essa escolha pelo amor e não pelo medo, buscarmos a Deus e não o mundo, buscarmos os valores eternos e não os valores transitórios do mundo. Mas por sermos seres espirituais e estarmos na carne, por estarmos encarnados, a impressão e a influência da carne nas nossas decisões é muito forte. Nós precisamos do corpo, sim, porque sem o corpo nós não nos manifestamos aqui no mundo. Mas o que deve nos dirigir não podem ser os valores do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E aí nossas decisões, nossos valores precisam estar fincados na rocha que é Jesus Cristo. E essa rocha que nos sustenta, essa rocha que nos clareia, essa rocha que nos protege. E aí nós estamos no mundo vivendo, sim, sujeitos às vicissitudes da vida. As decisões que o corpo nos exige, por exemplo, precisamos comer, precisamos beber, precisamos de casa, precisamos de avaliação positiva das pessoas, precisamos ter relacionamentos, precisamos construir famílias. Então, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E nesse ensino, Jesus deixa muito claro que ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar a um, ou vai aborrecer o outro. Quando agrada um, aborrece o outro. Justamente por quê? Porque os valores do mundo e os valores de Deus são muito antagônicos, são extremos. Quando nós estávamos no paraíso, nós tínhamos unidade. Quando houve a queda, a nossa escolha na queda foi justamente negar tudo aquilo que Deus tinha para nós. Negar toda aquela estrutura que Deus tinha dado para nós. E aí nós fizemos essa escolha, agora nós temos uma outra escolha, que é fazer a escolha para a volta. E nisso, o nosso Mestre Jesus veio para justamente fazer
com seu exemplo, e ainda mais, ele veio para morrer por nós. Ele morreu por esta causa. Ele veio para defender as obras do Pai e fazermos entender que o Pai era Deus e que Deus era nosso Pai e que essa relação de filho e de pai é a nossa mentalidade mais correta. E nós não podemos nos perder dessa identidade em Deus, de sermos filhos de Deus, porque como filhos de Deus, nós somos chamados a ter a mesma posição que Jesus tem. Então nós somos em Cristo, nós somos co-herdeiros de Deus, como Paulo fala. Por isso, porque todas as coisas que são para Jesus, que são de direito de Jesus, são também para nós. E essa é o estímulo maior que Jesus nos deu. Além de nos ter amado até a morte, morrido em cruz, nosso Senhor Jesus nos deu essa força, esse estímulo, essa motivação de fazermos a escolha da volta e escolhermos sim estarmos servindo ao Senhor Deus na terra e fazer da nossa vida uma morada para Deus, de fazer Deus ser realmente o primeiro em nossas vidas. Esse é o fundamento desse estudo de hoje. Amém? Então nós vamos orar e invocar o Espírito Santo, porque nós temos a fé no Deus triuno, né? O Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Deus mandou Jesus, Jesus ficou entre nós por um tempo e voltou para o céu, para o Pai, à direita do Pai. Mas ele deixou aqui o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito de Jesus, que está entre nós, fazendo e nos lembrando de toda a obra que Jesus fez. É por isso que hoje ainda nós estamos tão próximos de Jesus e nunca vamos esquecê-lo, porque o Espírito Santo sempre está nos chamando para isso. Então, em tempos assim tão difíceis que nós estamos passando, eu quero fazer uma oração e colocar sim a cidade de Goiânia, o nosso país, na presença do Senhor. Quero colocar também a vida de cada um dos nossos irmãos e invocar a presença do Espírito Santo para que Ele possa nos ajudar nesses tempos e nessas horas tão difíceis. Ajuda, Senhor Jesus, ajuda sim, Espírito Santo, a toda a cidade de Goiânia, a toda pessoa que sofre, a toda pessoa que está em dificuldades, não só financeiras, mas também com esse pavor, esse medo que está assolando as mentes das pessoas. Traga, Senhor, às nossas mentes a certeza do seu amor, a certeza da nossa identidade em Deus, como filhos de Deus, que Deus cuida como a menina dos seus olhos, em que ele nunca desistiu de nós e nunca vai nos abandonar. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez, que o Espírito Santo esteja em cada lar, em cada família aqui, representada por todos vocês que estão comigo nesta oração. Que o Senhor possa abençoar cada um, proteger, curar os que estão doentes, converter os que estão incrédulos e trazer à existência aqueles que estão perdidos. Que o Senhor possa alcançar cada alma, que o Senhor possa alcançar cada um de nós com muito amor, com muito zelo, com muita proteção por cada um de nós.
e que a cidade de Goiânia, nós declaramos do fundo do coração, a cidade de Goiânia é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus e que a terra é do Senhor Jesus. Nada, nem ninguém, nenhuma força contrária ao exercício e à missão e à tarefa que Jesus veio fazer na terra, que nada contrário a isso prevalecerá. O nosso Senhor Jesus é o vencedor, Ele é o Rei para todos sempre em nossas vidas, em nossas cidades, em nossas nações e em nosso planeta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Muito obrigada e até a próxima.